aqueles que nos aturaram por alguns, nos sustentaram em amor, né? Acho que é melhor ficar aqui embaixo, né? Então tá bom. Vamos lá? Para você que não conhece, nós temos um trabalho, né, de ensino. Estamos começando, estamos engatinhando, né? Com a escola de integração. É uma escola que Deus colocou no nosso coração. Janeiro ou fevereiro começa? A gente vai avisar aí o calendário. Você que tem um desejo de participar. Março. Em março, gente, vamos iniciar mais uma turma da EI. EI, vambora, participa. Evelyn de Souza Andrade, Paulo. Opa. Tiago, Paulo. Vem subindo aqui, vem pegando, vai saindo. Não, tirar a foto, não vai embora não. Vai embora não. Dilma. Ih, Dilma. Não, não veio. Fernanda Fernandes da Silva. Vou falar o nome do povo, papai. Rita de Cássia Gomides Rodrigues. Cíntia Castelo Bezerra. Nossa pastora aturou a gente. Stephanie Leal Lima. Guerreira. Maria Ledo de Brito Boaventura. Ô, nome grande. E Orleans e Bragança. Mônica Miranda. Michael não veio. Ricardo Henning de Andrade. De Orleans e Bragança. Zilda Leandro de Godoy Almeida. Cleiton Augusto Reis Medina Leite. Meu Deus. E de Orleans e Bragança. Gabriela Mendes da Costa Porral. Rodrigo Castelo Bezerra Porral. Rafaela Aguiar Bezerra Mendonça. Eita. Thaís dos Santos Lira. André José Duarte de Carvalho. Cadê o André Duarte? Ih, Orleans e Bragança. Monique Alves Duarte de Carvalho. Vinícius Alves Duarte, a família Duarte. Bruniano Carvalho. Rogério do Nascimento Paz. Laís Teixeira Viviane Ano. Alguém faltou, não? Alguém faltou, não. Passou de ano. Queridos, quero agradecer a cada um de vocês aqui, dos alunos, quem não esteve na aula final, né? A gente teve um tempo muito precioso aqui na última aula, mas eu quero agradecer a cada um de vocês por nos suportar em amor. Com muita simplicidade, a gente tentou trazer os fundamentos aí da palavra para cada um de vocês. Saulo não quer falar, gente. Então sobe aqui para tirar foto. Quero agradecer, né, aos professores, Saulo, Nath, que estiveram aqui servindo, né, compartilhando, derramando. Precisa não, moço, sou alto para chuchu, todo mundo vai me ver aqui. Mas eu quero agradecer esses irmãos pela dedicação, também aos que tiveram, né, fazendo a escola presencial. Alguns tiveram um pouco mais de dificuldade, fizeram online, dificuldade no sentido de estar presente, né? Mas estamos caminhando, avançando, então início de março nós começaremos uma nova turma, em virtude, né, de toda essa correria de início de ano, janeiro. Espera aí a foto, está tirando já? Meu Deus. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas a esses irmãos aqui, aos professores. Obrigado, parabéns. Continuem fluindo, continuem derramando sobre a vida do semelhante, do próximo, conhecimento. Faz favor, irmão. Tá ótimo. Então, a escola, de uma forma muito simples,
ela tem, né, um programa de 3 meses, são 12 aulas, né, que nós separamos com títulos, né, bem diversificado, mas trazendo, né, conteúdo, doutrina, alguns ensinamentos. Não temos a pretensão de ser uma escola de teologia, de trazer, né, um vasto conhecimento, mas de uma maneira simples, objetiva, para que você entenda, né, alguns fundamentos da fé cristã, da vida cristã. Então, queremos convidar você para estar na próxima turma. Se prepare, se organize, né? Começaremos no início de março. Então, provavelmente, nós teremos 2 turmas ainda no ano de 2024. Começando março, abril e maio. Eu acho que a outra começa em julho ou agosto, alguma coisa assim. Temos que ver no calendário. Então, venha estar conosco. É importante que você, como igreja, né, você possa entender, né, aquilo que nós cremos como povo, como igreja local, e é isso que a gente passa, para que a gente possa, de uma forma mais uniforme, caminhar, né, numa fé mais robusta, no sentido, e também no sentido de sermos mais homogêneos. Porque às vezes dentro da fé cristã, o que se passa é que talvez algumas pessoas, por uma iniciativa, por uma busca, não que isso seja errado, né, vão cavando, vão buscando, vão tendo mais conhecimento, e talvez outros nem tanto. Então, o objetivo, né, da escola e da igreja é a gente ser realmente agentes facilitadores para que você possa aprender, e mais do que você aprender. Essa não é uma escola apenas de informação, é a escola de formação. Então, você será formado dentro do caráter, dentro dos valores, dentro dos princípios e, sobretudo, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Que bom. Tem mais algum recado, gente, que a gente precise dar aí, passar? Deixa eu só. Ok. Queridos, gostaria hoje de falar aqui com vocês, né, de um tema que nós já mencionamos até alguns domingos atrás, não sei precisamente. Detalhe, queremos agradecer. Foi bom que vocês passaram por aqui. Esses aí, ó, que estão andando em pé agora, ó, estão vendo eles? Estão vendo? Foi de Deus, gente, foi de Deus. Nós queremos agradecer a Tiago, Ellen e também Evelyn. Cabeça já está no meio, é com H, H-E-V-E-Y, meu Deus do céu. Culpa do seu pai, né? Nós queremos agradecer a eles, queremos também, o povo todo do coral, por favor, fique de pé, o coral, que esteve ontem no coral, as pessoas estavam no coral. Vamos dar uma salva de palmas a esses irmãos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação, obrigado, né, pelo presente que foi, né, nos apresentado, Jesus Cristo em forma de canções, poesias. Obrigado a cada solista, obrigado a cada componente, obrigado porque vocês, né, têm fortalecido as nossas vidas, nos encorajado, né, com aquilo que vocês têm feito. E esse ano, né, em abril, já tem outra? Tem várias, olha aí, tem várias. Abril, irmão, abril geral. Tem várias coisas, né? Aí a equipe de artes estão trabalhando. Isso é uma alegria para a gente poder ver, né, o movimento do corpo da igreja, tantos talentos, não é verdade? Eu tô lento, mas tem gente que é talento. Mas tem gente aí que tem, sabe, sido assim, surpresas maravilhosas. Se você deseja participar, né, eles vão abrir as audições, né, e você pode sim, né, participar.
né? Se ainda que não seja no primeiro momento, mas todos nós podemos aprender e desenvolver. Amém? É verdade ou não é? Também tivemos as crianças, né? Elas estão hoje tendo uma festinha especial, né, de final de ano, então elas estão lá dentro, tem alguns professores. Tem alguns que cantaram tanto, que dormiram em berço esplêndido e não acordaram. Mas que alegria. Muito obrigado, irmãos. Deus continue abençoando vocês. Aleluia. O que eu quero falar sobre nessa manhã é sobre a graça do espinho. Diga para o seu irmão, a graça do espinho. Mas se é espinho, já não tem tanta graça assim. A graça do espinho, Sérgio. O que você quer falar nessa manhã? Ah, outra coisa. Quem é que está nos visitando aqui pela primeira vez? Dá um sinal assim com a sua mão. Primeira vez. Temos ali o nosso amigo Edu. Seja muito bem-vindo, Edu. Já estive com ele aqui durante a semana, batendo um papo, trocando uma ideia. Ele é primo da Rafaela, gente. Alegria, Edu, receber você aqui. Seja bem-vindo à casa do seu pai, do nosso pai. Amém? Tem mais alguém nos visitando? Ali atrás? Ah, temos ali o pai da Paula, que agora me faltou, o Vanderlei. O Vanderlei, pai da Paula. Paula aqui, ó, esposa do Bruno Molinari. Vanderlei, que alegria, irmão. Estava aqui ontem conosco, está aqui de novo com a gente. Que alegria estar aqui com você. Seja muito bem-vindo de novo aqui ao corpo, à Igreja de Jesus. Então, irmãos, o que eu quero falar e compartilhar aqui um pouquinho com você, antes, né, de a gente ver a graça do espinho que está em outra passagem, eu quero trazer agora um pano de fundo que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolo, capítulo 9, a partir do verso 1. Essa é uma história extremamente relevante, significativa, né, entre tudo aquilo que está na palavra de Deus. É a história de um cara chamado Saulo. Essa é a história que fala da conversão de Saulo de Tarso. E então, algumas pessoas acham porque ele se converteu e o Saulo mudou para Paulo. Não, porque Paulo é um nome realmente grego e Saulo, que significa Saul, era um nome hebraico. Mas essa é a história de Saulo, ou Paulo. E nós vamos ver aqui no verso 1, que vai contar a história desse cara que era um extremo, fervoroso, religioso fariseu. O farisaísmo era uma religião, né, do povo judeu. E ele era um desses homens. Para você ter uma noção, ele recebeu na circuncisão o nome de Saulo e teve como preceptor um dos mais sábios, notáveis rabinos daquele tempo. Você sabe quem foi o rabino, o mestre que ensinou Paulo as escrituras, os ensinamentos, né, a Torá, né, ali o Antigo Testamento? Um homem chamado Gamaliel. Se você for estudar um pouquinho, você vai ver que esse cara é um cara extremamente influente para o povo judeu. E não é à toa que ele também era filho de um outro homem, neto, e ainda de um homem mais famoso, chamava Haliel, que recebeu as lições sobre os ensinos do Antigo Testamento. Então Paulo foi doutrinado, ensinado como um fariseu, sabe, eles tinham muitas coisas a aprender, a decorar, e Paulo foi um homem extremamente sério com aquilo que ele recebeu de ensinamento. E a história dele começa aqui em Atos capítulo 9, verso 1, diz assim, dá para botar aí, por favor? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças. A gente vai até o verso 22. O
voado, ok? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, verso 2, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Verso 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. 8, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Verso 9, por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está, o que, irmãos? Orando. Verso 12, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu-lhe Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Verso 16, mostrarei a ele o quanto deve o quê? Sofrer pelo meu nome. Verso 17, então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Verso 18, imediatamente, diga comigo, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi o quê? Batizado. Verso 19, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Verso 21, todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procuravam destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Então veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes. 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando-lhe que Jesus é o Cristo, o Senhor. Que história, irmão, não com E, mas com H, é uma história verdadeira. Essa tem sido a história de muitos de nós. Talvez você não se chame Saulo, Paulo, mas você se chame Sérgio, você se chame Cíntia, você se chame Edu, você se chame Mariana, você se chame Wanderson. E a sua vida tem sido impactada, sido transformada. Agora perceba aqui, irmãos, a Bíblia diz que Saulo respirava. Respiração é algo, como a gente pode dizer? Fundamental. Ele ficava, sabe, eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Deus gosta de pegar os doidos. Amém? Deus gosta de pegar os que não são para confundir os que são. Não é isso que diz lá em 1 Coríntios? Que a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer força. E a sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus é mais o quê? Louca. Parece que assim, a sabedoria é uma loucura para esse mundo. É isso? Acha o versículo lá, estou falando. A loucura de Deus é mais sábia
do que o quê? Sabe, a sabedoria dos homens. Olha isso, irmãos. Agora, olha o que ele fez. Ele estava tão empenhado, ele foi buscar cartas, autorizações. O sumo sacerdote, ele tinha, sabe, durante muitos lugares, ele exercia um governo. Então ele pediu carta, autorização para aquele lugar chamado Damasco. Provavelmente os discípulos tinham feito o quê? Uma fuga. Já é um tempo da perseguição da igreja. Então eles fugiram para Damasco. Então Paulo, cheio, sabe, daquela vontade de dizer, eu quero fazer justiça, eu sou um fariseu. A lei diz que esses caras, esse tal de Jesus, ele é um revolucionário, ele é um rebelde. E todo mundo está seguindo Jesus, e discípulo de Jesus, eu vou pegar e vou trazer para Jerusalém, vou prender todo mundo para que eles saibam que eu sirvo a um Deus. Verso 2, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, diga comigo, do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Meu irmão, esse aqui é o papel do sacerdote ou do sumo sacerdote. Ele presidia o sinédrio, ele tinha os judeus de toda a Palestina sobre sua jurisdição. Foi por isso que Paulo foi lá buscar autorização, para que ele pudesse ter esse respaldo de fazer com que ele tivesse nas suas mãos esse poder, e ele pudesse então prender aqueles homens, aquelas mulheres, levasse presos para Jerusalém. Mas tinham, diga comigo, tinham pessoas do caminho. Diga, você é do caminho? Pergunta para o seu irmão, você é do caminho? Mas o que é isso, Sérgio? Qual é a ideia de ser alguém do caminho? A ideia aqui é uma palavra usada para descrever a fé cristã. Todos aqueles que eram do caminho eram pessoas reconhecidas pela sua ação, pela fé cristã que seguia e desenvolvia. João, verso 14, verso 6, Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, eu sou e eu sou ninguém o quê? Diga vem, diga vem. Se você quer conhecer caminho, se você quer conhecer verdade, você precisa vir para o caminho. Você precisa saber então que é no caminho que você encontra a verdade, que é no caminho que você encontra, mas o que você encontra lá? Vida. Amém? Então todos aqueles que eram do caminho, eram aqueles que professavam a sua fé, falavam sobre a sua fé, divulgavam a sua fé, viviam a sua fé. Aí tem alguns aqui versículos que eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas quando ele estava se aproximando de Damasco, irmão, subitamente, diga assim comigo, de repente. Lembra lá em Atos capítulo 16? Quando eles estavam lá, quem é que estava preso lá? Paulo e Silas presos. Imagina eles presos, o que um preso faz? Muita revolta. Preso fica revoltado. Mas tinham presos que estavam ali justamente, como era o caso de Paulo e Silas. E o que eles faziam presos? Louvavam e adoravam o Senhor. E o negócio era alto. Por que eu tenho essa conclusão? Porque você vai ver que todos os prisioneiros que estavam em celas, ou juntos, ou próximas, ouviam o que eles cantavam, o que eles falavam. E a Bíblia diz que de repente, diga de repente, veio um terremoto. Irmão, se prepare, Deus vai trazer tempos extraordinários sobre nós. O de repente vai chegar subitamente na minha vida e na sua vida. Deus vai fazer transformações assim, Mas entenda que muitas coisas que Deus faz assim, o melhor de tudo é o que segue depois, é o processo. Porque não adianta você receber, milagres, receber curas, restaurações, se você não entende o processo dela. O que eu entendo, o pano de fundo que eu estou mostrando aqui para vocês, que essa história que eu estou contando aqui de Saulo para vocês, de Tarso, tem a ver com um processo.
Não pense você, embora nós acabamos de ler que Paulo depois começou a pregar, não foi tão rápido assim. Se você for estudar, não foi tão rápido assim. Porque parece que assim, ele então se converteu e logo então ele estava ensinando e pregando. Não, não era assim, embora ele já tinha muita bagagem. Ele era um fariseu. Sim ou não? Mas agora ele é ensinado pelos discípulos. Ele começa agora a receber, na verdade, do próprio Senhor. E quando ele está a caminho de Damasco, sabe, talvez, como diz a gíria, né? Espumando assim, sabe? Vou pegar esses caras. A Bíblia diz que subitamente uma luz do céu. Diga, uma luz do céu. Diga mais uma vez, uma luz do céu. Eu sei que vocês se distraíram um pouquinho aqui com o ambiente, com as crianças. Eles estão fazendo suas funções, suas tarefas. Glória a Jesus. Mas uma luz do céu subitamente veio sobre Saulo. Sabe que hora era mais ou menos isso? Diga, meio-dia. Normalmente se diz que a hora que o sol está mais power é por volta de meio-dia, sim ou não? Por volta de meio-dia, o sol a pico. Cara, aquela coisa, o sol brilhando. De repente veio uma luz mais forte do que a luz do sol. Por isso que eu amo o Salmo 36, verso 9, que diz, é na tua luz que nós vemos a luz. Ele é um manancial da vida ou das águas. Meu irmão, quando a luz de Deus entra dentro de nós, ela ilumina tudo. Se eu estava achando que estava enxergando tudo, que nem Saulo, já enxergo tudo, estou entendendo tudo, eu sirvo a Deus. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus, diga o próprio Jesus. Só que agora esse Jesus, irmão, não é o Jesus encarnado, o Jesus que desceu do céu. Agora esse Jesus é um Jesus glorificado. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado. E quem é que aparece no caminho de Damasco para ele? O Jesus glorificado. E ele toma uma pancada. Pum! Alguns dizem que ele caiu do cavalo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele só caiu. Eu entendo. Quem já teve um encontro com a glória e a presença de Deus, sabe que essa estrutura aqui não é capaz de permanecer em pé. Ele, puf! E por 3 dias, diga comigo, 3 dias, ele ficou sem ver. 3 dias, irmãos. E ele tem uma visão. Oi? E ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Talvez você já começou a jejuar e orar, agora ele é crente. Não, irmão. Ele ficou tão atônito com aquilo que ele ouviu, que aquilo bagunçou Saulo todo. Você sabe quando você está debaixo de um grande conflito, de uma grande angústia, de qualquer uma outra preocupação, muito provavelmente você perde fome. Tem uns que aceleram a fome, né? Mas é muito comum que você, debaixo de uma grande pressão, sabe, nas suas emoções, você perde a fome. Paulo ficou 3 dias sem comer. Ficou 3 dias sem ver, irmãos. Agora escute o que eu vou falar para você. Ele achava que ele sabia e via tudo. Mas durante 3 dias, diga comigo, 3 dias, ele ficou sem ver na dimensão natural. Mas ele ouviu do próprio Senhor, numa visão, vai vir um homem, ele vai impor as mãos sobre a sua cabeça. E quando ele impor as mãos sobre a sua cabeça, seus olhos vão se abrir. E a Bíblia menciona que como escamas, que impediam ele de vir, então foram abertas. Agora, pensa na crise de Ananias, discípulo de Jesus. Pensa na crise. Vamos colocar nos nossos dias? Vamos pensar assim, você quer, vou fazer só uma ideia, tá bom? Fictícia. Pensa num grande criminoso dos nossos dias aqui, eu não vou mencionar nome. Mas Deus falasse assim, vai lá e fala para esse cara o seguinte, que ele não é de nada. Que ele não sabe nada, que ele não comanda nada, ele não governa nada. Fala isso para ele. Tu vai falar, Jesus, tu está de brincadeira. Tu não sabe com quem é esse cara. Deixa eu te falar quem é ele. Assim somos nós, né?
Queremos, às vezes, dar instrução para Deus. Deus, tu não deve estar sabendo muito das coisas, não. Deixa eu te explicar um pouquinho. Foi que nem uma pessoa que entrou numa sala de reunião, eles estavam orando, profetizando. E aí a pessoa chegou assim na sala, né, na reunião, as pessoas orando, profetizando. Abriu a porta, viu, falou, pô, ninguém me chamou para essa reunião. Fechou a porta, voltou. Abriu a porta e diz, assim diz o Senhor, eis que eu não sabia dessa reunião, mas eis que eu vou abençoar. Deus não sabia, ou era ele que não sabia. Às vezes a gente faz esse tipo de coisa, sabe, menina, coisa coisa, sabe, de imaturo. Deus, eis que eu não sabia dessa reunião. Deus não sabe de nada, Deus sabe de tudo, diga, Deus sabe de tudo. Até o que você não sabe, Ele sabe. Até o que você acha que sabe, você não sabe. Mas Ele sabe. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele, assim que ele cai, por volta daquela hora, o sol brilhando, mas uma luz mais forte, mais poderosa, diz lá no verso 5, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Muitas vezes ele tem uma forma, sabe, de reverência, mas aqui tem um cunho de mais respeito. Quem és tu, Senhor? Ele pergunta, e a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu o quê? Quem é que Paulo estava perseguindo, irmãos? Eram os crentes ou Jesus? Os crentes ou Jesus? Meu irmão, você precisa entender que você, eu e você, somos a representatividade de Jesus aqui nessa terra. Isso nos leva a um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Porque se eu represento Jesus, a pergunta logo que se deve se fazer é assim, como eu o represento? Porque tem um monte de gente, irmão, que não quer saber de Jesus e de crente, porque o representaram de uma forma muito ruim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe onde que Jesus estava? No meio dos bêbados, das prostitutas. Sim ou não? Ah, mas era que ele era Jesus. É que era Jesus e nós somos o Jesus hoje, que ele está esperando que a gente olhe para as pessoas que estão nos bares, nas prostituições, seja lá onde for. Essa ideia daqueles que estão à margem da sociedade, ou que são escória, sei lá qual é o nome que se dá. Ele espera que eu e você possamos apresentar o caminho para eles. Posso ouvir um amém? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Ele pergunta, quem és tu? E a resposta, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade. Logo a voz diz, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Diga comigo, a visão interior, espiritual, mudou, diga mudou, o centro da gravidade de Paulo. Essa visão, irmão, mudou completamente a vida de Saulo. Completamente. Essa visão espiritual. Não foi só o fato dele cair no chão, não foi o fato só dele ficar sem ver, é que dentro dessa visão espiritual, mudou o centro de gravidade dele. Por quê? Por que eu posso afirmar isso? Sabe por quê, irmão? A eternidade passa a ser o padrão de todas as medidas agora de Paulo. Ele não passa mais a olhar as coisas como só temporais. Ele não passa a olhar as coisas só como passageiras, como, sabe, assim, coisas sazonais. Ele passa a olhar tudo do contexto da eternidade. Sabe quem é que pensa assim? O Jesus que encontrou ele lá no caminho de Damasco. Esse Jesus que confrontou Saulo. É o Jesus que agora, ele dentro da visão espiritual, diga assim comigo, o que eu preciso ter um encontro divino. Posso ouvir um amém? Você pode ver a igreja, você pode frequentar os cultos, você pode frequentar as células, todos os grupos, o resgate geral, pode frequentar o Kids, dentro das suas, e mesmo assim, você ainda não encontrar ou ter um encontro divino. Por que você diz isso, Sérgio? Porque um encontro divino
espiritual muda o centro da nossa gravidade. E nós passamos a olhar as coisas agora do ponto de vista da eternidade. É isso que Deus quer fazer conosco nessa manhã. Nos levar a crescer numa dependência e numa confiança para com Ele. Posso ouvir um amém? Os companheiros de Paulo, nessa viagem, pararam emudecidos ouvindo a voz, mas eles não viram. Eles ouviram, mas não viram. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Então ele agora é guiado. O que tinha o governo, aquele que ia à frente, aquele que era o cara que abria o caminho e que saía rompendo, arrebentando, agora precisa ser o quê? Levado. Escute uma coisa. Você precisa ser levado. Você precisa ser tomado pela mão para ser conduzido. O apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 16, disse para Jesus em um determinado momento: Senhor, eu sou capaz de morrer por ti. Depois de ter a grande revelação que ele era o Cristo, Filho de Deus. O que Jesus diz para ele? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ele diz: jamais. Todos podem te deixar, mas eu... Jesus chama ele, depois daquela conversa que ele chama Jesus à parte, fala: Senhor, fraqueja não. Não vai morrer não, Jesus. O que Jesus diz para ele? Arreda de mim, Satanás. Olha como a coisa sai de uma dimensão natural para a espiritual e eterna. Arreda de mim, Satanás. Você só cogita das coisas dos homens, eu cogito das coisas do meu Pai. E aí Jesus diz para ele: vai chegar um dia, Pedro, que vão te tomar pela mão e vão te levar para um lugar que você não quer ir, mas tu vai. Esse é o Deus que eu quero servir ou continuar servindo. Não um Deus que faz do meu jeito, mas um Deus que eu me sujeito e me submeto para fazer do jeito dele. Senhor, que Ele nos tome pela mão e nos leve e nos guie para o lugar que Ele quer. O salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e leva-me junto para os teus caminhos. Um caminho de fé, um caminho de confiança, um caminho de entrega. Eu podia continuar desenvolvendo o texto, que é muito rico, irmão, muito rico esse texto. Depois você leia, releia. E Ananias, como eu falei, recebe do Senhor uma visão, onde Paulo, ou melhor, Saulo, ou Paulo, já tinha também recebido uma visão que vinha um homem. Olha como é que Jesus é detalhista. Diz para Ananias: Ananias, vai à casa de Judas, você vai entrar na rua chamada direita, lá vai ter um homem que está orando, você vai impor as mãos sobre a cabeça dele. Ananias, depois de todo esse mapa, ele falou: meu Deus do céu, deixa eu me sujeitar. Quando ele entra, quem estava lá orando? Irmãos, Deus tem sempre surpresas. Tem gente que você imagina aqui: essa pessoa não está nem aí para o evangelho, já preguei, já falei, ela me despreza. Um dia eu fui almoçar, aqui, estava junto com o Rec. Cadê ele? Está lá dentro? Com o Rec e o Jordão, que estava aqui ontem. Aí paramos, num restaurantezinho bem pertinho ali na Barata Ribeira, que quase que Siqueira Campos. Aí, procurando mesa, estava cheio, era um restaurantezinho pequenininho. Aí, de repente, tinha uma moça sentada. E eu a conheci, porque eu já tinha tido algum encontro assim, muito superficial com ela. Que era a irmã do Bruno e Ana. Então, sentei na frente dela, só tinha mais uma mesa, estava o Jordão e o Rec, e nós começamos a bater um papo. E ela começou a falar para mim: você sabe, quando meu irmão chegava em casa falando de Jesus, eu aumentava o funk, metia o dedo, tochava o dedo, e tava...
Só as cachorras. Não, deixa pra lá. Aí, irmão, o que acontece? Você imagina o Bruno. Meu Deus do céu. Jesus, cachorro, já tem um cachorro para lutar, ainda tem cachorro agora. Sabe o que ela me confessou? Que quando ele saía, ela pegava os louvores que ele ouvia, botava e começava a chorar. Não ande pelo que os seus olhos te dizem, andem pela fé que te proporciona mais segurança. Hoje ela é uma serva de Jesus Cristo, filha de Deus, autenticada, recebeu do Senhor. Ela já era filha, só não sabia. Agora ela disse, eu recebo esse lugar de filiação. Porque eu estou dizendo isso para você, irmãos. Isso se encontra em muitas das nossas casas, das nossas famílias, das nossas histórias. Sabe quantas e quantas histórias que eu já ouvi de mães que choram e veem, sabe, seus filhos, como uma mãe que dizia para o seu filho, meu filho, Jesus disse para mim que você vai servir Ele, que você vai ser um pastor. Ele dizia, mamãe, você está equivocada, eu sou filho do diabo, eu vou servir Ele todos os dias da minha vida. Diga comigo, até que a luz divina encontre Ele no caminho. O que aconteceu com esse homem? Serviu como traficante anos e anos, servindo as trevas, sendo um cavalo do diabo. E a mãe confessando. Ele dizia, às vezes minha mãe falava na minha frente, você vai ter um encontro com Jesus. Eu dizia, mamãe, eu te respeito demais, mas eu sou de outro time, eu sirvo é o diabo. Ele falou que escorria uma lágrima assim do olho dela. Mas aquilo não era capaz de amolecer o coração daquele homem. Mas o poder de Deus amolece o coração de um homem, de uma mulher dura e duro. Deixa eu pular. Meu Senhor. Deixa eu pular aqui para 2 Coríntios capítulo 5, versos 16 e 17, que eu falei na semana passada. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 16 de 2 Coríntios, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. O que Paulo está dizendo, irmãos? Diga comigo assim, antes da crise, antes do impacto, Paulo ele conhecia Cristo só segundo a carne, isto é, como um outro homem simplesmente. Não é só o histórico, não é só o religioso, agora ele está sendo impactado pela presença do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. João capítulo 1, como foi lido ontem aqui na cantata. No princípio era o verbo e o verbo estava com, e tudo que foi feito sem ele nada, meu irmão, ele é a própria, sabe como diz lá em Filipenses ou Colossenses, ele é a própria manifestação, irmãos. Ele é a exata imagem, né? Irmãos, agora o Cristo se revela para Paulo. Deixa eu te dizer uma coisa, pode parecer esquisito, mas vou te dizer uma coisa. Quem se revela para Paulo é o próprio Jesus. Ele não ouviu o evangelho ou a essência do evangelho, ele tinha ouvido a essência, né, dos mandamentos, das doutrinas, mas do evangelho de Jesus Cristo, ele aprendeu no tete a tete. Porque ele diz, não foi ninguém que pregou para mim, a não ser ele que se revelou para mim. Não é à toa que esse cara, coautor, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai mais ou menos escrever 1/3 do Novo Testamento. Meu irmão, o centro da gravidade do cara mudou. O pirado ficou mais pirado ainda. O doido ficou mais doido ainda.
mas não é doido desse mundo. Ele ficou doido por servir a Cristo. Ele ficou doido para fazer que a sua vida e a sua história fosse uma história de transformação. Ele saiu para pregar para os gentios, aqueles que eram rejeitados, porque o povo de Israel achava que aquilo que eles receberam era próprio só para eles. E Jesus disse para ele: não, você vai ser o meu apóstolo, você vai ser o meu mensageiro, você vai sair para pregar para aqueles que não têm ouvido, aqueles que não têm tido possibilidade. E esse evangelho chegou até a minha vida e a sua vida, irmão. Por causa da ousadia desse cara, por causa da ousadia desse homem, que a partir do momento que ele começa agora, ele passa de perseguidor para ser o quê? Perseguido. No final dessa história, irmão, Paulo tem que fugir. Tiram os discípulos tiram ele pelo um cesto, põem ele para fora da cidade, porque estavam querendo arrebentar com ele, de um cara que perseguia, de um cara que agora ia buscar as pessoas, agora ele está sendo perseguido e sendo buscado. Diga comigo, o encontro divino muda tudo. Feche os seus olhos, respire fundo e diga: Senhor, eu quero o impacto da tua presença. Não quero só apenas conhecer. Lembra o que Jó falou para Jesus, para Deus? Jó capítulo 42, antes eu te conhecia, mas hoje os olhos do seu espírito se abram para ver Jesus de uma maneira extraordinária, diferente, impactante, transformadora. Mais do que conhecimento, mais do que saber, é provar, experimentar. E por isso, essa visão interior, espiritual, muda o centro da gravidade. E a eternidade torna-se o seu padrão, o padrão de todas as medidas de Paulo. Então Paulo, quando ele olhava para uma pessoa, ele já não olhava a um qualquer, ele olhava como um irmão. Assim, você vai ser meu irmão. Eu quero compartilhar do meu pai aquilo com você. E ele começou a olhar tudo do ponto de vista da eternidade. Pare de ficar olhando as pessoas como uma ameaça. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, quando foi olhar lá em João capítulo 4 com a mulher samaritana, por que Jesus mandou os discípulos irem na frente? Vai lá na cidade. Sabe por quê? Talvez para os discípulos, a samaritana seria uma ameaça, uma prostituta. Mas para aquele que tem propósito, nem prostituta e nem nada que entra no caminho do propósito de Deus pode fazer com que fracasse. Eu não estou querendo desprezar o mundo espiritual. Eu estou querendo só mostrar para você que o poder de Deus tem mais valia do que qualquer outra operação das trevas. Posso ouvir um amém? Porque a igreja durante muito tempo ficou debaixo de uma opressão. Ai, meu Deus do céu. Tem crente aqui que soubesse, tem alguém fazendo um trabalho de macumba contra ele, ele fala: pelo amor de Jesus, faz isso não. Você acredita mais no trabalho da pessoa do que daquele que te protege. Entende o que eu estou falando para você, irmãos? Mas, sério, o diabo é diabo, mas o meu Deus é meu Deus também. E a Bíblia diz que ele já pisou na cabeça da serpente. Ele não vai pisar, ele já pisou. E se ele pisou e eu estou assentado com ele nas regiões celestiais, como diz lá em Efésios capítulo 2, eu estou governando com ele, irmãos. Ou eu acredito nisso, eu vou ficar fingindo de que sou crente na igreja, e sabe, crente no sentido, né? Não, irmãos. Deus está nos levando e nos desafiando uma nova estrutura. Isso vai reverter para nós em grande glória e honra. Mas por quê? É para que você seja glorificado, não, irmão. Não é você. É o Deus que vive em você. Ser honrado, ser mostrado, ser realmente, aparecer para as pessoas. Posso ouvir um amém? Aí, Paulo vai completar o verso 17, 2 Coríntios 5, e vai dizer: assim, se alguém está em Cristo, o quê? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? Ministério. Diga ministério. Diga: eu tenho um ministério. Tem gente que é doido por uma pasta do ministério do governo. Sedento. Me dá um ministério. Me dá um ministério da saúde. Me dá um ministério. Me dá. Jesus já te deu um ministério, meu filho. O ministério da reconciliação.
reconciliar pessoas que estão como inimigas de Deus agora para terem amizade, ter paz para com Deus. Posso ouvir um amém? Olha o que diz o Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O que é um decreto? É uma determinação escrita, emandada do chefe do Estado ou do Poder Executivo ou de uma outra autoridade superior. Qualquer lei que não for feita por parlamento, né? Isso aqui dentro da nossa estrutura. Então é algo que foi dado, foi escrito, foi algo que veio de uma ação superior. E aqui o salmista diz: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus o quê? Decretos, teus ensinos, teus verdadeiros valores. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1. Fica só comigo mais uns minutinhos, jovem. Eu vou correr demais aqui. 2 Coríntios 12, versos de 1 a 10. Diga: aflição compensatória. Como é que era o título da ministração, irmãos? Diga: a graça do espinho. Esse cara, agora em 2 Coríntios capítulo 12, vai mostrar algo extremamente extraordinário, além daquele impacto que ele tem lá no caminho de Damasco. Verso 1. Se necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões, as revelações do Senhor. Paulo sentia uma obrigação moral. Na glória de Paulo, ainda que não fosse conveniente, esse versículo expressa a compulsão de Paulo. Ele diz: é necessário. Diga comigo: é necessário. Isso é uma compulsão, é aquilo que é necessário. Mas ele vai dizer uma outra coisa também. Ele diz o que mais? Necessário que o quê? Eu não me glorie. Desculpa. A compulsão é necessário que eu me glorie. E a repulsão, ainda que não convém. Ele tem o quê? Algo que é uma compulsão, que ele diz: é necessário que eu faça isso, que eu diga isso, é obrigatório que eu fale isso, é moral que eu fale isso, mas ao mesmo tempo ele tem uma repulsa. Ele diz: ainda que não me convém. Mas aí ele toma um outro ponto, que é um impulso. Ele diz: eu passarei a falar dessas coisas. Verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Sem nenhuma vergonha, quantas pessoas já tiveram experiência com arrebatamento aqui? Arrebatamento. Eu sei que uma tem. André já teve um arrebatamento. Minha irmã já teve um arrebatamento na minha frente. E ela falava numa dimensão que eu não via. Eu só ouvia o que ela falava, não ouvia a voz que falava com ela. E ela falava para Jesus: eu quero ficar aqui com você. E chorava. E ela dizia: eu não quero voltar. E eu intercedendo: traz de volta, traz de volta, traz de volta. Fazendo oração contrária. Irmãos, eu olhava a expressão dela. E eu não ouvia a voz, mas a resposta dela me dizia o que a voz dizia. Diz: você vai precisar voltar. Ela diz: não, eu quero ficar com você. Eu não quero mais voltar. Por isso que a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Haverá um dia, irmãos, eu tenho essa esperança, que o sofrimento que eu estou vivendo, o choro, o pranto, a dor, isso tudo vai acabar. Diga: vai acabar. Meu irmão, ninguém tem uma esperança como a nossa. Pode ser louco, mas eu prefiro essa loucura. Porque eu já comecei a experimentar da eternidade, não é de hoje. Eu sei que vale. Tem hora que o diabo diz: para de ficar sendo crente, vai curtir. E a pergunta é: curtir o quê? Tem curtição que a dor faz, que a alegria nunca promove.
A gente precisa entender que Paulo está dizendo: conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras o quê? Diga, inefáveis, as quais não é lícito do homem referir. Olha a ideia que Paulo tem. Cara, eu vi coisas que não dá para falar, não. Eles não vão conseguir compreender o que eu vou falar, o que eu vi, o que eu tive nessa revelação. Agora você vai ver que Paulo, aqui o apóstolo ele tem um objetivo. Ele vai defender a sua visão. Ele vai dizer assim, ó, as revelações à vista dos falsos êxtases dos falsos mestres. Tem sempre um falso querendo imitar o verdadeiro. Esse é o confronto que Paulo está tendo aqui. Cara, eu não devia falar isso, mas eu preciso falar. Porque existem falsos mestres falando e ensinando coisas que não são verdadeiras, são falsas, são mentiras, são doutrinas enganosas. E é isso que Paulo ele começa a dizer aqui. E o seu primeiro ponto, diga, sua visão era pessoal. Ele teve. Segundo, diga comigo, segundo, ela era cristã. Era Cristo. A visão tinha a ver com Cristo. Terceiro, ela era histórica. Por quê? Ele vai dizer, há 14 anos. Então fala de uma história de tempo. Sim ou não? Portanto, com data histórica, não uma ficção. Quarta, era misteriosa. Ele disse no corpo, não sei, ou fora do corpo. Era um mistério. Ele tinha, eu não sei se eu fui no corpo, se eu não fui no corpo, mas era misteriosa. Quinta, era estática. A Bíblia diz que ele foi arrebatado até o quanto? Ao terceiro céu. Quem mais já tinha sido arrebatado? Já tinha homens que tinham sido arrebatados? Sim, Enoque. Mas quem? Elias. Mas quem? Ezequiel. Sexto ponto, ela era revelatória. Ele vai dizer, ouvi palavras o quê? Inefáveis. E a sétima, era indelével. Diga indelével. Que palavrinha é essa, irmãos? Tem gente que sabe, tem gente que tem um dicionário na cabeça. A palavra indelével é aquilo que não se pode destruir, indestrutível, que não se pode apagar, é inapagável. Paulo diz, a revelação que eu tenho, ela é inapagável. Ninguém vai apagar, ninguém vai tirar isso, ninguém vai ofuscar isso, ninguém vai, sabe, como você diz? Bafar isso, ninguém vai fazer isso. E ele diz, foi-me posto um espinho na... Diga comigo, a graça do espinho. Irmãos, diga rosa. Rosa, a flor. Muitas delas têm espinhos, sim ou não? Na verdade, a palavra mais certa é falar que elas têm aquelos, que não são necessariamente espinhos. Que é um aquelo, só para que você entenda, é um haste com folhas modificadas. Sabe para que servem esses aquelos numa rosa? Você sabe para quê? Para que serve isso? Diga, proteção. Na prática, os aquelos das rosas servem para afastar os predadores. As roseiras são saborosas para muitas criaturas. Então é importante para a própria sobrevivência da planta que haja um mecanismo próprio capaz de enviar um sinal. Fica longe. Obviamente, esta mensagem também está dirigida aos floristas. Afinal, as rosas não querem que suas flores sejam roubadas. Agora escute, um fato curioso é que a maioria dos aquelos das rosas se curvam para baixo para servir o outro propósito mais insidioso. Quando as rosas crescem, elas escalam outras plantas.
de modo que os aquelos acabam servindo como ganchos para ajudá-las a ancorar galhos de outros vegetais. Para que serve os aquelos? Diga, para proteger de predadores. Você vai olhar e se vê como uma rosa. Aí o macho vai dizer, eu rosa não, sou eu espinho. Os aquelos, eles fazem os seus espinhos para baixo e eles ajudam o quê? A serem o quê? Como eu acabei de dizer, ancoradores. Estamos falando ali com um mestre da construção civil. Defendeu a sua tese em Portugal. Não é brincadeira não. Da onde Deus tira o cara e põe o cara onde? Lá em Portugal, numa bancada para falar só inglês. Teve umas aulinhas comigo, eu falei, fica tranquilo. Vou te dar umas ajuda aí. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou terminar a minha ministração. Eu tinha mais 1h30 para falar, mas vamos ficar por aqui. O que eu quero dizer para você, irmão, que aquela revelação que tem, Deus pega esse cara e traz a eles revelações que bagunçam o centro da gravidade dele, e essa visão espiritual, agora com essa revelação que ele tem, faz ele, ver e entender coisas inefáveis, que não são capazes de se explicar, de dizer, mas a Bíblia vai afirmar que Deus então permite que venha um espinho na carne. Diga espinho na carne. Diga a graça do espinho. Meu irmão, assim como os aquelos que estão numa rosa fazem com que, os predadores não venham para comer as roseiras. O espinho que veio na vida de Paulo foi para que ele não fosse caçado ou fosse mais uma vítima. Para que ele não fosse mais uma vítima de um dos piores espíritos que existe e que tantas vezes quer se apossar de nós dentro da igreja. Sabe o quê? Diga soberba. Diga orgulho. Alguém soberbo e orgulhoso, irmãos. Tem uma frase que diz assim, irmão, o orgulhoso é que nem alguém que tem, desculpa aqui a expressão, eu sei que isso tem várias causas, e aqui não vai nenhuma ideia, né? Eu gosto sempre de falar, porque parece que a gente está sendo, mas é que nem alguém que tem mau hálito. Todo mundo sabe que ele tem, mas ele não sabe. O orgulhoso é assim. Ele é tão prepotente, tão soberbo, tão, que todo mundo sabe que ele é, menos ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que crente precisa correr mais rápido, mas, meu irmão, foge rápido. Por isso eu quero te dar uma instrução. O espinho na carne é uma ação para evitar que você seja predado, caçado pelo inferno. Porque quando o crente acha que é sábio e pode muito, já tem todo o poder, todo o controle, ele já entrou na síndrome luciferiana, de Lúcifer, o portador de luz, o chamado Satanás ou o diabo. Você já comeu do frutozinho. Deus falou, pode fazer qualquer coisa, só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dele comeste, serás abertos os teus olhos. E serás como? Deus. Foi que a serpente disse para Eva e depois induzindo também Adão. E os olhos se abriram, mas eles só não sabiam de uma coisa. Eles não tinham controle. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer matar você. Está amarrado, cara. Estou lutando para sobreviver. Entenda o que eu estou te falando no sentido espiritual. Deus vai quebrar você todinho. Sabe o que é quebrantamento? Quebrantamento é tirar força. Deus vai tirar a tua força. Quando Paulo recebe esse espinho na carne, ele fica apavorado.
A Bíblia diz que um mensageiro de Satanás, um anjo de Satanás, esbofeteava Paulo. E a Bíblia diz que por 3 vezes Paulo clamou ao Senhor para que livrasse ele daquele espinho da carne. Sim ou não? Mas qual foi a resposta? Diga, a minha graça te basta. Olhe para mim, por favor. Diga, a tua graça é o bastante. Diga mais uma vez, a tua graça é o bastante. Meu irmão, se não te faltar graça, não te falta nada. Oh, meu Deus. Meu irmão, pode te faltar até trabalho. Até mesmo te pode faltar comida, mas se a graça dele não te falta, não vai te faltar nada. Não tenha medo. A Bíblia vai dizer, não tenha medo daquele que pode, levar esse corpo, para a sepultura. Tenha medo daquele que pode te levar ou te colocar num próprio lugar aonde você decidiu, longe dele, separado dele no inferno. A esse a gente precisa temer. Por isso que eu entendo que aquele espinho na vida de Paulo foi uma graça de Deus. Foi o bastante, porque você vai ver que ele entendeu. Ele vai logo depois que Deus fala para ele, revela, diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua. Ele vai dizer, antes agora eu terei mais prazer. Você vai ver que a visão dele, irmão, eu teria que compartilhar outras coisas, mas meu tempo realmente foi, eu sou enrolado com esse negócio de tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, fica com a mensagem. Aquela graça foi o bastante para Paulo dizer, dor, sofrimento, angústia. Não é isso que está no texto? Deixa eu só ler para você não achar que eu estou viajando na maionese. Está onde lá, por favor? Verso 18? Já estou perdido aqui na... Verso 18... Já estou aqui. Foi um estorvo que Paulo recebe, irmão, um estorvo divino, um espinho. Para reduzir qualquer tendência de exaltação orgulhosa, Paulo precisava de um lembrete que lhe fizesse ver que, apesar do seu arrebatamento, ainda era um homem entre os homens. Amém? Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse, 9, a minha graça te basta. Logo, minha graça é o bastante, é tudo que você precisa, porque o poder se aperfeiçoa onde? Ele vai dizer de boa vontade, diga boa vontade. Não é de má vontade. Tem gente que às vezes diz, vou jejuar. É um fariseu. Jejua com uma má vontade, quer que todo mundo saiba. Pô, meu irmão, está tudo bem com você? Estou jejuando. A Bíblia diz que a tua mão esquerda faz e a tua mão direita não saiba. Lave o teu rosto, irmão. Já falei para vocês, quando eu estou no propósito, você pode me levar junto com você para a churrascaria. Eu vou ficar feliz de ver você comendo. Não é porque eu sou espiritual, é porque eu decidi que naquela hora, o estorvo da minha carne dizendo assim, carne, 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 come, 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 você precisa. E eu estou lá dizendo assim, meu Deus, tu és o meu sustento, nem só de pão eu vivo, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Então esse estorvo do sofrimento, Paulo vai dizer, antes agora de boa vontade. Já me perdi, onde está aqui você? Aqui os versículos, está na tela, meu? Obrigado. Mas ele me diz, portanto eu me gloriarei ainda mais, né? Diz assim, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas
Parece que tem algum sentido para você, irmão? Nenhum. Tu não vai encontrar alguém que tenha felicidade em fraqueza. Tem? Fala a verdade. Alguém que tem felicidade onde? Sabe? Nas angústias. Não. Mas para que o poder de Cristo repouse em mim. Verso 10. Por isso, por amor de Cristo. Diga amor de Cristo. O que ele vai fazer? Regozijo-me nas fraquezas. Olha como o centro da gravidade muda. Fraqueza agora não é sinônimo mais para Paulo de algo, meu Deus do céu. Falaram que eu ia ser crente, que eu nunca mais ia ter fraqueza. Falaram que ia ser crente, que toda a minha vida ia parar de sofrer. Não tem mais nenhum sofrimento na minha vida. Faz a campanha do pare de sofrer. A igreja enche. A igreja lota. Agora faz a campanha, venha sofrer. Todo mundo está amarrado, esse pai de santo fajuto. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou. E para terminar, o verso 12. Ah, não? Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. Aí ele vai discorrer aqui algumas coisas. Porque ele está falando especificamente para as pessoas que estão falando do seu apostolado. Quem é esse cara? Esse cara é um doido, desvairado, um lunático. Ele falou, não. Vocês estão colocando muitas das suas esperanças nos superas apóstolos. Ele está dizendo, eu também sou um apóstolo, mas eu sou agora aquele que não me glorio nas minhas próprias forças, e nem no arrebatamento, e nem nas coisas inefáveis que vi. Por isso agora, de boa vontade, eu vou passar por isso, por isso, por isso, por isso. Por isso Paulo vai dizer, lá em Colossenses, ele vai afirmar uma das frases célebres de Paulo, né, que vai dizer, para mim o viver e o morrer é, meu irmão, morrer para Paulo e viver a mesma coisa. Porque quem não sabe por que precisa viver, não sabe qual é a questão por que precisa morrer. Vou repetir. Se você não sabe para que você precisa viver, você ainda não entendeu por que você precisa morrer. Por isso, se você vai em algumas culturas, pessoas botam uma bomba no corpo e vai lá no meio de todo mundo e mata todo mundo. Obviamente ele morreu, mas ele achava que tinha um propósito. Nós, como cristãos, estamos lutando o tempo todo para não passar por luta e dificuldade, sim ou não? Tudo que eu quero é ter um minutinho de paz. E quem disse que paz com Deus é ausência de sofrimento? Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se crente desse tipo, parei o termômetro não, cronômetro. Se crente que passa por isso que eu estou dizendo, e é aprovado por Deus, meu irmão, você imagina se o inferno pode parar alguém. Por isso Jesus vai responder para o próprio Pedro lá em Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Diga igreja. Você é igreja. Quando o inferno olha para você, ele vê igreja. Ele vê corpo de Cristo. Ele não vê alguém isolado. Por isso que crente que vive isolado está fora do propósito. Você foi feito para estar no corpo. Braço fora do corpo não funciona. Perna fora do corpo não funciona. Olho fora do corpo não funciona. Se você quer ter funcionalidade para o crescimento da igreja, para a fortificação da igreja e a salvação das pessoas desse mundo vil, você precisa estar inserido no propósito do corpo. Fique de pé, por favor. Eu e você precisamos ser ancoradores de outros. O Senhor te chamou, meu irmão, para que você possa ser suporte de pessoas, de famílias. Posso ouvir um amém? Diga comigo, eu quero ser suporte de socorro, de conselho, de coragem, de afeto, de bondade,
de verdade, de fé. E sem dúvida alguma, carro-chefe, o tempero disso tudo, se chama amor. Diga amor. Diga, eu quero ser suporte de amor. Amém? Por isso, Mateus 22, 37, Jesus vai responder desse jeito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Verso 39, o segundo, semelhante a estes, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Que você cresça em confiança para ser um ancoradouro, suporte de muitas pessoas, de ajuda, de socorro, de amor, sabe, de tantos outros, né, adjetivos que poderíamos usar aqui. E 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, por favor, venham para cá os músicos para a gente encerrar. 1 Coríntios 13, 3 diz assim: agora, depois de Paulo falar uma série de coisas, ele vai dizer assim: agora, pois, permanece a fé, diga a esperança e o amor. Estes três, diga comigo, esses três, porém o maior destes é o amor. Diga, eu quero ser conhecido como um discípulo, uma discípula do amor. Amém? Teve um cara, nos nossos dias atrás, que foi conhecido como profeta da gentileza. Não foi? Aqueles que escrevia debaixo dos viadutos. Gentileza gera? Isso é princípio, irmão. Ele não falou nada extraordinário. Se você quer perdão, se você quer amor, já dizia lá a oração de São Francisco, não é isso? É de São Francisco? Que amando, se é perdoado. É isso não? Já viu que eu não entendo nada, né? Que é perdoando, que se é perdoado. Que é o quê? Amando, que é amado. Gente, você vai dizer, não, mas era católico. Irmão, um ensinamento profundo que está nessa oração, irmão. Católico significa universal. Sabe, às vezes a gente está cheio de dogma. Você quer saber se é discípulo de Jesus? É quando você passa por uma ofensa e alguém ridicularizou você, e mesmo assim você consegue liberar perdão. Você consegue liberar os seus ofensores. Pô, mas Sérgio, isso não dá não, eu não sou Jesus não. Dá para ver. É isso que ele está querendo, que você seja Jesus na vida das pessoas. Ele não quer que você seja crente na vida das pessoas. Ele não quer que você seja da CCR na vida das pessoas. Ele quer que você seja Jesus na vida das pessoas. Eles vão ler e ver esse evangelho e vão dizer, eu quero, eu preciso. Esse Deus que tu está falando agora eu já entendi. É esse que eu quero me sujeitar. Pode ser de qualquer outra religião, meu irmão. Vai se dobrar à única verdadeira religião, Jesus Cristo. Feche seus olhos. Vamos louvar e adorar o Senhor e terminar. Desse amor, sou mais uma vítima. Você é vítima desse amor. Ele me tem desde o primeiro dia. Já se aproxima. Essa esperança que você tem que ter. Posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até teu sonho se realizar. Que você seja essa peça. Silêncio, Sinto a pisar. Quando penso, tua mão me acaricia.
ali que nasce, ó. cada flor desse jardim, desde que a luz nasceu, Nada tão real pra mim. Vou me deixar como uma nuvem pelo vento, a terra passar. modo simples Como deve ser. Sim, eu quero ter coração ligado ao vento, pra que onde eu for seja você. E das minhas feridas, que esses espinhos, que venha poder de Deus, cada hora perdida, me lembre que não é pra eu parar, até que a casa seja cheia, até que o teu reino venha, eu esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da tua glória. Se veja agora como alguém que de alguma forma tem um espinho na carne, de alguém que sofre, que tantas vezes clama a Deus: Deus, muda essa situação, transforma essa situação. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Existem muitas coisas que Deus vai mudar e Deus vai transformar. Mas antes que algo fora mude, Ele vai mudar o interno. O centro da gravidade vai mudar. Você não vai ver as coisas mais do ponto de vista humano, do ponto de vista histórico, religioso. Você vai ver do ponto de vista da eternidade. Que o teu sofrimento, que as tuas lutas e batalhas possam ser medicina, cura para tantos outros. Como diz lá em Ezequiel 47, que aquelas folhas curavam, que aquelas águas que eram liberadas, elas iam trazendo vida. Que das tuas e das minhas feridas saia um poder. Diga poder. Diga transformação. Para mudar. Mudar as circunstâncias. Mudar toda a área onde eu vivo, situações onde eu estou permeado. Que eu e você possamos ser essas cartas vivas, esses agentes de vida e de transformação, mas que não estão baseados em si mesmo, mas no poder que nasce das nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Vai a poder pra curar, e cada hora perdida, lembre que eu não é pra eu parar, até que a casa esteja. Enche toda a nossa vida, Senhor, cheios do Teu Espírito. Diga mais uma vez, levante as suas mãos e diga: e que das minhas feridas, e que das minhas feridas, que você seja um agente, o poder de Deus para mudar. É um lembrete. É um lembrete. Não para não, não para. Não desista. Não pare, não desista. Até que a glória, o reino seja manifesto. Deixa Ele mudar as peças da casa. Deixa Ele mudar as peças de lugar. É Ele que é o Senhor, é Ele que é o dono. Diga mais forte: que das minhas feridas saia poder pra curar. Seja um agente de cura, seja um agente de vida, até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, cada coisa em seu
tua glória. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Olhe para o seu irmão e diga para ele que você esteja no lugar que Deus quer. Que você seja uma peça. Todo esse quebra-cabeça fundamental. Porque o Cristo, que é o fundamento de todas as coisas, chamou você para fazer isso, para realizar isso com Ele. Amém? Que das tuas feridas saia um poder para curar. E que a tua vida como casa seja completamente cheia. E cada coisa esteja no seu devido lugar. Como o Pai sonhou. Pai tem sonhos. Diga para Ele: Pai, eu quero realizar teus sonhos. Eu quero realizar teus desejos. Quero realizar tuas vontades. Amém? Shalom, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Shalom, excelente domingo. Excelente segunda, terça, quarta, sexta de Chosen. Tragam pessoas, vamos ter pipoca, refrigerante aqui. Espere, homens, rapidinho antes de você sair. Estamos voltando de uma forma simples e